Nós continuamos a nossa série 7-1, nunca mais. Eu não sabia que iria acontecer o que aconteceu. Realmente, 7-1, nunca mais, né? A Alemanha foi embora. Eu não sou profeta, mas você percebe que algo aconteceu. Tá? Mas o nosso foco não é a Copa. Isso é mais para convidar você a repensar em algumas coisas que temos trabalhado. Depois do nosso encontro de casais, a gente tem ainda trabalhado alguns conceitos voltados para a família, para o casal. Primeiro dia que nós conversamos, nós trabalhamos a ideia de que é muito importante você investir na base do seu casamento, tá? Construir uma base sólida. E chegamos à conclusão naquela cosmovisão, o que o mundo te oferece, o que Deus te oferece, e a intenção é: invista na base da cosmovisão que Deus oferece para você. Se você quer um casamento, uma vida a dois, uma família com uma boa estrutura, a única estrutura que você vai encontrar é aquilo que a Bíblia, nossa regra de fé e prática, passa e ensina no que se refere à vida a dois. Hoje eu quero conversar também com você, pensando nesse tema. Você já está com a Bíblia aberta, deixe sua Bíblia aberta aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é já que nós chegaremos a esse texto. Antes, não sei se você já ouviu ou você já passou por aquele momento em que você olha para uma família e diz assim: que família! Como eu gostaria que a minha fosse assim. Não sei se você já teve esse leve pensamento. Ou você olha para alguém, talvez um amigo, uma amiga, e você: que profissional é esse? Eu gostaria tanto de ser como ele. Gostaria tanto de ser como ela. Olha que profissional. Então são pensamentos assim que eu não estou dizendo para você que é totalmente, completamente errado, mas às vezes existem alguns equívocos quando nós pensamos assim. Por quê? Porque geralmente as pessoas, e nós fazemos parte dessas pessoas, enxergamos tão somente o que aparece, né? Nós não temos essa capacidade de enxergar além disso, e mais ainda, o processo que conduziu, talvez, essa família que tanto você admira, esse profissional que tanto você admira. Então, algumas coisas que acontecem nesse processo. Talvez essa família, esse profissional que você admira, ele passou por um item muito importante: decisão. Em um momento da vida, ele tomou uma decisão. Só que algumas decisões na vida implica e gera algumas atitudes da minha parte. Então nós olhamos aquela família, a impressão que se tem é uma família perfeita, mas às vezes você não enxerga o que os levou para chegar até aquilo. Um outro detalhe é a dedicação, né? Olhamos, admiramos, mas às vezes a gente não percebe o que aconteceu nesse processo de chegar até aquela família admirável, aquele profissional admirável. Houve um tempo de dedicação. E por que não dizer, além do tempo de dedicação, disciplina, certamente houve um tempo de decepção.
porque em todo o processo até chegar lá há decepções, em toda a caminhada há decepções, mas em tudo isso é algo que, se você parar e analisar na vida de toda pessoa, todo casal, já que o nosso foco aqui é a vida a dois, é a família, na vida de toda a família, talvez aquela que você já admirou, que família? Houve um detalhe muito importante em cima dele que nós vamos conversar hoje. Primeiro, já conversamos sobre a base, uma boa base, uma família saudável. Hoje, algo que acontece com essas famílias, e a intenção é que aconteça com a sua família também, reside numa palavra-chave aqui: determinação. Ou talvez uma palavra mais conhecida, mais própria: perseverança. Então, já conversamos sobre a boa base, agora 7-1, nunca mais. No entanto, a perseverança é algo muito importante para que você talvez saia daqui hoje e você vai olhar no espelho: eu quero ser essa família. E essa família é você mesmo. Mas um dos caminhos que, como família, na vida dois, temos que pensar e repensar é esse aspecto da perseverança. Infelizmente, o que a gente percebe hoje é que a maioria das pessoas, elas confiam muito assim no seu próprio talento natural. Exemplo, aquele jovem que está tão empolgado que ele diz: eu vou casar, ou a jovem pensam: eu vou casar, nós vamos casar, eu vou ser o marido perfeito, porque eu sou cara, eu vou ser a mulher perfeita, porque eu tenho talentos que ela não tem, eu nasci para ser a esposa ideal. E aí você começa a vida e vai chegar um momento que você, de tanto confiar em você, no seu talento natural, você vai descobrir que, infelizmente, isso não vai ajudar muito para você chegar a aquilo que a gente pode entender, a plenitude do que você mesmo pode fazer. Talvez você esquece dos seus defeitos, que todos nós temos, e às vezes nós focamos tão somente no que eu posso fazer e eu vou fazer. Não sei se você já parou para pensar. Há uma diferença em duas palavras aqui para mim e para você nessa noite, muito importante. Duas palavras que é importante a gente definir antes de chegarmos no texto, é a palavra paixão e perseverança. Então, como que a gente define essas duas palavras aqui? Primeira palavra, paixão. O que é paixão? Numa frase, paixão é o que você deseja realizar. Isso é paixão. Então, exemplo, eu quero ser um bom esposo, uma boa esposa. Eu desejo ser um bom profissional. Isso é paixão. Perseverança. O que é? Perseverança é o preço que você, esposo ou esposa, profissional, deseja pagar por isso. Deu para perceber a diferença? Paixão é o que você deseja ser ou realizar. A perseverança é o preço que você está disposto a pagar por isso. Eu quero ser um esposo. Você está disposto a pagar o preço para ser um bom esposo? Uma boa esposa? Então,
essa é a chave aqui para a gente conversar nessa noite. Essas duas atitudes, tanto paixão quanto perseverança, no decorrer da história, ela vai ser bem perceptível por nós. Alguns exemplos. Você já percebeu paixão e perseverança na história da redenção? O que é a história da redenção? Que Jesus veio fazer pelos seus. Então, um texto que a gente conhece, João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo que todos nós conhecemos, aí reside paixão e perseverança. Tá? O que é paixão? Nesse versículo você percebe claramente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é isso? Isso é paixão. E aí, qual o preço? Perseverança. Deu seu Filho unigênito. Percebe? Então, essas duas atitudes, elas vão andar juntas. Um outro detalhe também é Jesus e os seus discípulos. Então veio Jesus, falamos e conversamos um pouco aqui sobre o que os discípulos faziam. Você vai perceber que amar a Deus de todo o coração, o que é? Isso é paixão. Guardar tudo que Ele nos ensinou, isso é perseverança. Então você vê que sempre as duas atitudes caminham juntas, tá? Paixão e perseverança. Na vida conjugal, na vida familiar, só para você entender legal, cultivar afeição e sentimento, isso é paixão. Está disposto a manter o compromisso que você assumiu e levar isso até as últimas consequências, isso é perseverança. Então a gente tem muitos exemplos para entender o que é paixão e o que é perseverança. É isso, na história da humanidade, ela se transforma em algo que você conhece, o amor ágape, tá? O amor de Deus por nós. Então, paixão e perseverança através da história vem, afunila de tal forma e se torna isso que nós sabemos, o amor ágape, o amor de Deus por nós. O grande problema que eu e você, o ser humano enfrenta, é que nós vivemos, como vimos lá no primeiro 7-1, nunca mais, em vista na base, que nós estamos envolvidos por essa cultura, né? E quando falamos cultura, existem coisas muito boas, mas nós somos tendenciosos a absorver somente coisas às vezes negativas da cultura. Nós estamos sendo diariamente impregnados por aquilo que não constrói, mas destrói. E esse é o problema, que às vezes nós não temos uma segurança quando da teoria para a prática. Eu sei o que é paixão, eu sei o que é perseverança, mas como praticar isso num mundo em que eu sou constantemente invadido, os meus pensamentos, as minhas atitudes, dizendo que, olha, você deve ter autonomia e liberdade. E uma coisa que eu gostaria que você guardasse é que perseverança, ela rouba o nosso tempo, tá? Perseverança, ela rouba o meu e o seu tempo. Então é muito importante você parar e pensar nisso. Por que perseverança ela tira assim o nosso tempo? Alguns exemplos. Por que perder tempo? Com a minha esposa, chata, ranzinza, né? Quando eu casei com ela, ela não tinha muita ruga. Por
que perder tempo, sendo que tem muitas outras por aí? Esse é um exemplo. Se quer pagar o preço, paixão e perseverança estão juntos. Outro exemplo, as novelas, seriados, é o que eles vêm para impregnar na sua mente, no seu coração. Essa é a realidade, né? Então, tem muitas. Por que ficar perdendo tempo com uma só? Filhos, mesma coisa. Por que perder tempo aí com os filhos, né? Ter tempo para os filhos, tal, se eu posso estar na roda de amigos, assistindo um jogo da seleção, numa pizzaria, tal, bebendo uma e outra, eu vou me preocupar com filho? Então você percebe que o que a cultura diz para você fazer é: não persevere. Você é um homem e uma mulher livre. Você não pode mais perder tempo. E perseverança, ela tira o meu tempo e o seu tempo. Se você quer entender dessa forma, tirar o seu tempo. E aí você vai perceber que, infelizmente, nesse momento em que nós vivemos, o que a palavra nos diz sobre esse amor ágape, sobre paixão e perseverança. Então, você quer continuar com aquela ideia de que perseverar não compensa, é o que a cultura tem falado para você. Mas o que a palavra de Deus nos diz é algo diferente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Você conhece muito bem esse texto. Possivelmente, né, com exceção de um aqui que eu tenho certeza que acho que não foi esse texto, mas talvez no seu casamento o pastor leu esse texto, pegou esse texto, e ensinou esse texto, né? Então, ou você já ouviu numa cerimônia de casamento esse texto. Então, ou seja, você conhece muito bem esse texto, tá? Já várias vezes você ouviu e já leu esse texto. E eu sei, então, é lógico, eu peço licença para você, para mais uma vez a gente considerar esse texto aqui da palavra de Deus. E sabendo que você conhece ele, assim, eu li e tem algo muito interessante aqui nesse texto. A pergunta que eu quero fazer para você, olhando para esse texto, vamos ver junto aqui o que o amor ágape não é, o que ele não é, ou seja, o que não é paixão e perseverança, que o texto nos apresenta aqui. Então, só para você ter uma noção, eu separei aqui, talvez na minha versão NVI, eu achei ela assim mais interessante, como ela considera o que não é esse amor ágape. Ela deixa assim claro a partir de ponto e vírgula para mim. Mas na sua Bíblia, que deve ser a versão revista e atualizada, então o versículo 4 começa aqui: o amor é paciente, é benigno. Então vamos deixar aqui esses à parte por enquanto e começar a partir do: o amor não é o que? Não arde em ciúmes, tá? E aí a partir do versículo 4 você vai considerando o que o amor não é. Então na sua Bíblia aí depois você vai verificando, ó, na linguagem NVI, o amor ele não inveja, não é o mesmo que aí não arde, não vangloria, isso é na minha versão,
não se orgulha. Tá percebendo? Eu estou contando. Até agora quantos aqui? 3. Não maltrata. 4. Não procura seus interesses. 5. Não se ira facilmente. 6. Não guarda rancor. 7. Talvez na versão revista atualizada você vai encontrar, mas são os mesmos. Então, na NVI você depois verifica lá, são 7. 7 características do que não é o amor ágape, tá? Ou seja, paixão e perseverança. Então, só para a gente entender aqui, o amor ágape, então ele não é, primeira coisa que o texto apresenta, ele não inveja. Então, a gente precisa entender aqui, o que é isso? O que não é o amor ágape? A paixão e a perseverança que eu devo ter. O que não é, ele não inveja. É esse sentimento de comparação. Não sei se você já foi tomado por ele, aquela comparação que se torna em competição. Há algum tempo atrás, um casal me procurou, pastor, precisando de uma orientação. Eu trabalho, minha esposa trabalha. Só que a gente está percebendo que nós casamos, ela paga água e luz e a prestação da casa, e eu assumi as outras despesas. Só que está dando um conflito, porque está sobrando mais dinheiro para ela do que para mim. O que nós fazemos? Simples. Eles casaram, mas estão separados. Começou a existir essa competição, né? Eles não entenderam de que banheiros não são autolimpantes. Desculpa, estou adiantando aqui o tema do encontro de casais do ano que vem. Se eu estiver vivo, esquece do que eu falei, deleta daqui depois. Esquecem de alguns detalhes, né? Quando você casa, por mais que você casou, separação de bens, né? Eu não sei, o advogado está aqui, já alguém me disse que isso não é um barco furado, porque você casou, tá? Por mais que você coloque lá no papel, mas às vezes você corre sérios riscos. Mas você vai perceber o que é o amor ágape. Não é, ele não inveja. Então, se existe essa competição, a sua mente está formatada não pelo conceito de paixão e perseverança. Não vai ter como você perseverar se você insistir nesse conceito, porque é o que a cultura está impregnando, tá? Hoje até você não precisa mais casar, se for um contratinho, né? Uma usa a expressão contrato de gaveta, né? Eu tenho um contrato de gaveta com a minha esposa, até que a morte me leve para a gaveta. Deu para entender o que o amor não é? Então, o amor não é isso. O amor também, o segundo item aí, o amor não vangloria. Sabe aquele detalhe? Ele não tem aquela necessidade de exaltar a si mesmo, né? Ou seja, eu sou o homem da casa, eu sou mais do que você, mulher. Então Deus te fez para lavar louça e cozinhar, eu não. Então, sabe, esses detalhes. Então, o amor, ele não se vangloria, tá? Cada um sabe o seu papel, ou seja, usando o nosso linguajar de 7-1, ele valoriza todo mundo do time. Então, todo mundo ali do time é importante, tá?
Então, o amor ágape, ele não se vangloria. Também, segundo a palavra, ele não se orgulha. É o mesmo aspecto de que considerar superior ao outro. É o aspecto de que na vida a dois, às vezes há aquele choque, que infelizmente muitos têm essa dificuldade de compreender qual é o seu papel. Então, aí até usa o texto da palavra de Deus para garantir, a sua posição. Não, mas o que diz a Bíblia? O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, você falou? Então, aí força o texto bíblico. Então, o amor, paixão e perseverança não se orgulham, tá? O outro detalhe o amor, ele não maltrata. Às vezes aí você olha para mim e diz, mas eu nunca dei um tapinha na esposa, tal, nunca agredi. Ela nunca apareceu aqui na igreja com o olho roxo, ou com um hematoma. Mas aqui o texto ele deixa bem claro, isso é o extremo, mas não maltrata com palavra, às vezes. Então, o amor, paixão e perseverança, ele não maltrata com palavra, não simplesmente gesto, agressão física, mas ele trabalha no limite para baixo, palavra, certo? Então, não agredir com palavra, sua descabelada, sua horrível, sua mal cheirosa, percebe? Então, talvez não maltrata com palavra, certo? Então, é muito interessante você pensar nisso. E o amor também, ele não procura os seus interesses, tá? Então, o amor, paixão e o amor, perseverança, ele não procura os seus interesses, tá? Então, o que o texto diz? Se você casou interessado na herança do seu esposo, o seu amor não é paixão e perseverança. Já viu aqueles casamentos? Entendeu? Então, com quem que eu estava falando hoje? Com o Ramatiz e a Isabel. A gente estava conversando sobre o Neymar. Um amigo do Ramatiz queria ser o Neymar por um mês. A gente sabe por quê, Então, casou de olho na herança dele ou dela. Não é o amor, paixão e perseverança, tá? E o amor também não se ira facilmente, não se mostra constantemente irado. Você acorda, a mulher vem, eu não estou bem hoje, não vem perturbado. Hoje mantém um pouco mais longe. Tá? Eu ouço muita moçada falar, dá aquele minutinho, usa essa expressão por aqui, muito, aquele minutinho hoje. Então, o amor, paixão e perseverança, ele não se ira facilmente, tá? E, por último, não guarda rancor. O que o texto quer dizer? Se você errou um dia, ou se a sua esposa errou um dia, você não pode ser aquele ou aquela que, no momento, numa conversa, sabe aquela conversa mais acalorada, que graças a Deus pastor nunca tem, de forma nenhuma. Eu, minha esposa, nós somos o casal perfeito, o único casal perfeito dessa comunidade aqui.
Então, naquela conversa mais acalorada, você puxa, lembra o que você fez? Fui 3 anos, já passou aqui, né? Você guardou aqui. Então, isso não é o amor ágape, o amor paixão e perseverança. Na verdade, essas 7 características aí que a gente está pensando um pouquinho nelas, você percebe que são características do amor que a cultura tem impregnado em nós. Tá? Então isso é o que a gente vê, e onde a gente aprende isso? A gente às vezes está tão assim preocupado, alguns pais, outros não, com os nossos filhos. Menino, não assista isso, menino, cuidado com isso, menino, e nós estamos achando que somos Sansão, né? E nós assistimos e não percebemos que às vezes nós estamos precisando também de alguns cuidados. Porque o que a novela leva para você, e vale a pena ver de novo, os filmes levam até você, seriados, é esse aspecto. Olha, faça isso, completamente diferente, não persevere, você fica perdendo seu tempo, que esse negócio de ficar perseverando. Casamento não é mais até que a morte o separe, é até a hora que você achar por bem. Dá para continuar, não dá, tchau e benção. E aí, o versículo 4 começa com uma expressão muito interessante. Por quê? O que o amor ágape então é? Então a gente viu que ele não é. Ele é o quê? Ele é paciente e que mais? Benigno. Ou, nessa versão, bondoso. Tá? Então, é lógico que não ficou muito igual o nosso anúncio ali, 7-2, né? Então, olha que interessante, né? na matemática aqui de Deus. Então, o amor ágape, paixão e perseverança, 7. Então, ou seja, ele favorece mais. E o amor ágape, que é paixão, é perseverança, ele é o quê? Só 2 atitudes, né? É paciente e bondoso. E eu só queria dizer para você o seguinte: paciente aí, no original, o primeiro item que aparece que o amor é perseverança. Tá? Então, o que o amor ágape é? Perseverante. Então, não é descartável, que na verdade essas 2 aqui características, ela deve fazer parte daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Então, por mais que a gente queira ser discípulo de Cristo, tá? E aí, pelo tempo, dá uma olhadinha no versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você se para e pensa um pouquinho, né? Esse versículo 7 aqui, ele é bem incomodativo, né? Por quê? Porque aí você... Mas peraí, pastor, nós não... para viver isso é só na eternidade, né? Então aí você olha para o texto aqui, o versículo 7 diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bem no centro do versículo aí tem 2 coisas que é muito interessante quando você lê e separa. Ele primeiro diz assim: tudo sofre, e depois lá no finalzinho diz tudo suporta. Então 2 características, parece que ele diz a mesma coisa, né? E aí no centro disso está o que? Tudo crê, tudo espera. Num resumo, fé e esperança, né? Então, olha como funciona, como eu coloco isso em prática, tá? O amor ágape em prática na minha vida, como você coloca em prática na sua vida, a partir da fé e esperança, tá? Fé e esperança. Então, por mais que
a gente tem aí 7 características que a cultura quer impregnar em mim e em você, dizer, olha, faça isso que é melhor. A gente tem 2, né? E por mais que você insista, não, mas estamos em desvantagem. Aí você encontra o texto da palavra de Deus dizendo o seguinte: olha, como você vive a partir dessas 2? Com fé e com esperança. Creia que é possível. É possível você ter uma família. Quando você olha no espelho, essa é a família que eu quero. A sua família. Tá? Isso é possível. A partir do quê? Você crê que Deus pode reverter todo e qualquer processo? Reverter esses 7 itens negativos do que o amor ágape não é, e restar tão somente essas 2 características: fé e esperança. Então é algo que deve estar na sua mente, no seu coração. Você não pode continuar perdendo na vida 2, na família. Como isso é possível? Perseverança. E a impressão que se tem é que as 3 palavras é a mesma coisa, né? Fé, perseverança, esperança, tudo a mesma coisa. Deus é tão gracioso que tudo isso vem num pacote, né? Apesar que de formas e características diferentes, vem exatamente para ajudar você a compreender. É possível ter uma família exemplar, é possível ter uma vida 2 diferente da que o mundo tem impregnado. É possível. Creia, tenha esperança e persevere. Qual é a ideia? Não desanime logo no primeiro momento. Não desanime no primeiro conflito, no primeiro atrito. Persevere, tenha fé, tenha esperança. E o texto termina dizendo que desses o maior é o amor. Que amor é esse? É o amor ágape. Parece que é um círculo vicioso, você vai e volta. Ou seja, isso a palavra de Deus fecha exatamente para você não ter saída. Você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Se você quer uma vida a 2, você quer uma família que é aquela família, talvez você tanto admirou. O que eles têm? Nada além disso. Eles perseveraram. No que? Fé, esperança. Então, os mesmos problemas talvez que você está enfrentando ou já enfrentou, certamente essa família que você imagina, essa é a família perfeita, já passaram. Mas o que vai diferenciar a família perfeita? É a perseverança. Então, o que é perseverança? É você estar disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço para ser o marido perfeito, a esposa perfeita? Não é fácil. Eu tenho 35 anos de vida a 2. Sou Luiz, quanto? 36, ganhou de mim. Tem alguém que tem mais aqui? Dona Laide. Bom, eu sou viúva, casada pela segunda vez. Somando? Somando 35 do primeiro casamento, mais 26 agora. Está ganhando, está ganhando. Mais alguma? Olha, então, percebe. O que é isso? Numa palavra, perseverança. Então não é você olhar o seu pai e sua mãe, nossa geração é outra. Não, a geração pode ser outra, mas a palavra perseverança é a mesma. Quer que dure, não quero usar a música aqui, e dure para sempre, mas já usei. Perseverança, tá? Fé
esperança, perseverança. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse tempo de reflexão da Tua Palavra. Também agradecemos por celebrarmos a ceia do Senhor em cumprimento à Tua Palavra. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Despede-nos, ó Deus, guardados e amparados por Ti, cada um no retorno para os seus lares, e nós cremos que o Senhor sempre estará conosco. Obrigado pela Tua Palavra, e saímos daqui crendo que é possível termos uma família perfeita, exemplar, pensando na fé em Deus, na esperança num Deus poderoso e na perseverança. Trabalhe isso na nossa mente, no nosso coração, e jamais nos deixe desanimar no primeiro problema e impacto que venhamos ter em nossas vidas. Proteja os lares aqui presentes nessa noite, proteja cada família, cada casal. Essa é a nossa oração. Oramos gratos, oramos no nome de Jesus.